Olá, tudo bem? Você lembra quando você apresentava trabalhos lá no ensino fundamental e médio? Lembra daquele nervosinho que dava, né? Você tá lá na frente, com todos os seus colegas te observando, os professores também. Então, academicamente falando, essa apresentação vai dar continuidade sim. Porém agora com uma série de critérios, né? Critérios que está dentro aí da metodologia do trabalho científico, e essa metodologia ela vai realmente te nortear para que você faça excelentes apresentações. Eu trouxe hoje para você exatamente isso, como você pegar o material que você construiu a partir de uma pesquisa e você faz aí, digamos, um artigo científico. Esse artigo, o ideal é que ele seja divulgado, ele seja apresentado, né? Porque o conhecimento que fica engavetado, ele é um conhecimento morto. Mas ok, você encaminha para um evento, você encaminha para um congresso, uma conferência, seu trabalho é aprovado e vai surgir o grande momento da apresentação, que pode ser feita de algumas maneiras, inclusive a apresentação em pôster, né, que alguns também chamam de banner. Mas as comunicações orais estão muito em voga no momento, porque elas são bem didáticas e é um espaço normalmente pequeno, onde os apresentadores dialogam entre si e criam e trocam ideias e trocam contatos ali, então vale muito a pena. Mas você foi aprovado, seu trabalho vai ser apresentado ou um professor solicita um trabalho do qual você vai apresentar. Temos também o famoso TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que pode ser apresentado ou não, depende da regulamentação do teu curso, o PPC do curso determina essa apresentação formal ou não, mas digamos que ela também seja exigida para que você apresente. Como proceder? Como fazer uma orientação, uma apresentação onde você tem um tom de voz adequado, uma postura corporal adequada, um domínio de conteúdo adequado. Tudo isso exige planejamento e é desse planejamento que eu vou falar hoje para você. Eu trouxe, inclusive, o material baseado nesta obra da Thelma Guimarães, que é Comunicação em Linguagem, onde ela dedica um dos capítulos exatamente para a nossa exposição oral, ou seja, no meio do público, você vai tratar do assunto que você pesquisou e eu tenho certeza que com muito brilhantismo. Então, vamos aqui para o nosso slide. Comunicação oral, essa imagem aí já retrata, né, um público e os apresentadores. Então, os espaços podem variar, podem ser espaços pequenos, espaços maiores. O que é importante lembrar é que você tem que ter a segurança necessária para colocar-se de uma maneira clara para as pessoas que estão prestigiando a sua apresentação. A exposição oral, né? Expor-se, apresentar-se, utilizando a tua voz como recurso para a apresentação de determinado conteúdo, de determinado trabalho. É importante lembrar que os termos palestra e conferência, às vezes elas são utilizadas um pelo outro, há uma certa confusão aí. Afinal de contas, o que delimita uma palestra, o que é que determina exatamente uma conferência? A Thelma Guimarães, tá aqui mais uma vez uma citação direta dela, ela diz que pode-se dizer que o primeiro, ou seja, a palestra, está mais relacionado ao âmbito profissional, enquanto que a conferência, ela está muito mais ligada ao acadêmico ou científico. Ou seja, as conferências, elas recebem muitas vezes estudantes, né, ou profissionais da área, mas é justamente para o espaço acadêmico mesmo. Enquanto que as palestras normalmente são realizadas em empresas. Obviamente, isso não quer dizer que seja só no espaço de trabalho, mas podem ser em qualquer outros espaços de evento, dependendo do número de inscritos, esse volume vai ampliando-se, né? A outra diferença é que as palestras tendem a ser menos formais, né? Se você acessar aí qualquer vídeo na internet, você vai perceber
que as palestras hoje elas estão sendo extremamente dinâmicas. Eles utilizam recursos de música, de trechos de vídeo, fazem alongamento, fazem massagem, então incentivam, né, a dinâmicas que proporcionam isso. Então, cada vez mais os recursos das palestras estão sendo mais flexibilizados, evitando aquela palestra engessada, né, onde aquele palestrante, ele muitas vezes não chama a devida atenção do seu público. Já as conferências, né, por ter um cunho científico, elas são um pouco mais formais. Agora, é claro que o dinamismo da apresentação, ele tem que ser discreto, por quê? Porque é um espaço onde cabe realmente algo mais moderado, diferente da palestra. Em uma exposição oral, o palestrante geralmente fala muito mais do que a plateia, né? Por quê? Porque se você abre esse espaço de diálogo para que todo mundo se exponha, às vezes perde-se inclusive o norte, né? Apenas no final, é importante isso na exposição oral, né? No final, abre-se um espaço para os espectadores façam perguntas ou comentários. Lembrando que, independente do que for, o que está assistindo a palestra, né, ele tem que ter ciência que deve fazer perguntas nos momentos pertinentes, colocar sugestões bastante fundamentadas para que faça uma colaboração e não apenas um agregar de informações, às vezes inclusive aleatória. Então tem que ter muito cuidado, inclusive para quem for perguntar, para que isso realmente venha a agregar conhecimento e não ficar no achismo, né, naquele marasmo apenas de comentar por comentar. Já o debate, como o próprio nome diz, né, é justamente conceder a todos, e esse todos também é um pouco relativo, né, porque dependendo do número nem todos conseguem, inclusive quando há debates onde há um número de pessoas muito grande, há até as inscrições, né, corre-se ali pedaços de papel e você escreve, né, sua pergunta, e dependendo da situação também tem uma ordem de pergunta. Pergunta uma pessoa, depois outra pessoa, para ter um mínimo de organização. Porque o debate, normalmente, como são temáticas, né, temáticas que às vezes são muito contraditórias, um defende uma coisa muito veemente, a outra pessoa também. Então, esse fervor do debate faz com que a ordem, né, ter ali quem inicia, quem dá continuidade, é importante para manter um ambiente harmônico, né? Os debates, nesse caso, né, concede-se o espaço aos debatedores o mesmo tempo de fala. O debate, né, mais uma vez, ele é um evento comunicativo com 3 polos aí. Normalmente, 2 deles são ocupados pelos debatedores, né? São os sujeitos que vão lá apresentar-se ali sobre as suas propostas. Nós temos, inclusive, que é muito comum no Brasil, nas semanas que antecedem as eleições, né, haverem debates entre os candidatos, às vezes num número um pouco maior, um número menor de candidatos, mas acontecem os famosos debates, né? O debate, obviamente, ele tem que ter a participação da plateia, que é orientada para fazer perguntas no momento correto, e o número de respostas também podem ampliar-se, porque tem as réplicas e as tréplicas, né? O pressuposto para a realização de um debate é a existência de um tema polêmico, né? Não necessariamente tão polêmico assim, mas digamos temas como o aborto, né? Então você convida 2 estudiosos na área, né? Um defendendo a favor, outro contra, ou algumas outras temáticas também bastante importantes, como a legalização da maconha no Brasil. Todos esses movimentos, né? Essas temáticas, elas trazem debates muito frutíferos. Por quê? Porque cada um quer, obviamente, defender as suas ideias. Lembrando que a defesa da ideia é da ideia e não do pesquisador, e não do estudioso, e não do palestrante. Aliás, do debatedor. Por quê? Porque você não pode direcionar termos, posicionamentos ao indivíduo, mas à ideia deste indivíduo. Então,
todo cuidado para que o emocional não ultrapasse o racional, o intelectual desse momento. Importante, né? Independente de qualquer coisa, faz importante que em todas as situações, ela individual ou em grupo, né? O sucesso depende do planejamento. Então, nós temos aí esse planejamento e também esse ensaio, ele é crucial para o sucesso, independente de que tipo de apresentação oral você esteja fazendo. Se ele for um debate, se ele for uma conferência, se ele for uma palestra, né? Se ele for um espaço de diálogo para apresentação de trabalhos, para uma apresentação de TCC, não importa, qualquer trabalho, quer seja oral ou inclusive escrito, ele tem que haver uma preparação, né? No caso de um planejamento, e os ensaios são extremamente importantes. Ensaiar bem antes desse momento crucial da apresentação. Nesse planejamento, pensa qual é o público que eu vou apresentar. Digamos que na empresa onde você trabalha, as pessoas sabem o curso que você está fazendo, eles acharam que você já tinha maturidade para apresentar alguma temática e eles te convidam na empresa para apresentar algum assunto pertinente à tua área de trabalho. Qual é o público que você vai ter? Dependendo do público, você tem que nortear todo o teu planejamento. A idade do público, ela exige um planejamento específico. Digamos que eu vou dar uma palestra para crianças, eu tenho que usar uma dinâmica de apresentação para aquele público em especial. Digamos que eu vou dar uma palestra para a maioria de mulheres, então eu vou fazer um direcionamento onde as mulheres, né, estão ali em massa. Então, o que acontece? Qual é o teu público? A partir dele, você tem que adequar-se, né? Para que esse diálogo ele seja muito mais fluente, prazeroso, tanto para quem está lá oferecendo esse espaço de diálogo, para quem está ouvindo. Quanto ao tema, normalmente os temas eles são, obviamente, ou direcionado pelo palestrante ou direcionado pela empresa que o contrata. Então, o tema é importantíssimo nesse momento, a questão do aprofundamento. Você tem que saber muito sobre o tema, principalmente se houver espaço de diálogo no final. Já imaginou, você faz uma belíssima apresentação, mas você ali não se aprofundou tanto quanto deveria na temática, e alguém te faz uma pergunta, né, que você possivelmente deveria saber. Então, na dúvida, sempre se prepara o máximo possível para que o teu tema seja abordado por completo. Quanto ao lugar, o lugar também é muito significativo nesse momento, porque o espaço, né, você tem que saber, inclusive, onde é que você pode circular, tem espaço para você andar, tem espaço para acomodar todas as pessoas, né, a refrigeração, a acústica do lugar, tudo isso é importante que você verifique antes. Digamos que você vai apresentar um TCC, né? Então, vai lá um dia antes ou 2 dias antes, vê com a sua coordenação onde é a sala, se tem tomada, se tem equipamentos de retroprojetor, como data show, né? Você tem ferramentas que você vai precisar ou você de repente tem que trazer de casa, né? Então, explorar o lugar é importante. E a abordagem, né? O tema tem que ser abordado de uma maneira, mas na hora de fazer a abordagem, leve em consideração sempre o público e a temática, porque você tem que fazer uma abordagem ampla e adequada ao seu tipo de público. Etapas para essa exposição. Ok, fiz todo o planejamento, já conheci o espaço, chegou o dia, né? Essas etapas, normalmente, elas seguem um roteirozinho que você tem que prepará-lo anteriormente, né? Tem-se uma apresentação, essa apresentação ela pode ser feita pelo anfitrião, no caso
os gerentes, diretores de empresa, eles fazem esse tipo de abertura. Se for num TCC, quem faz a abertura e a apresentação é o teu orientador, que ele abre esse espaço aí de apresentação, mas em alguns momentos você tem que se apresentar. Importante lembrar que, como são eventos científicos ou profissionais, você apresenta-se como o seu nome e fala um pouco sobre o teu currículo ou sobre o teu objeto de pesquisa. Não amplie-se para falar de outras coisas que não seriam pertinentes à apresentação. Depois você introduz o assunto, dizendo a temática em si, né, os pontos cruciais a serem apresentados, desenvolve esses pontos aí no desenvolvimento do trabalho. É importante sempre recapitular. Você vai falando, vai apresentando, mas aqui e ali você volta e diz qual é o teu objetivo naquele momento. Então, recapitular é importante para o público ficar atento e acompanhar a tua apresentação. Depois você conclui as ideias, né, do que você veio a apresentar, amarra ali, não deixa nada solto, né? E dependendo, você pode abrir para o debate ou não. Inclusive, para abrir para esse público, né, para as perguntas, tem uma variável importante que é o tempo. Muitas vezes as apresentações não têm um espaço de diálogo exatamente por isso, porque não deu tempo suficiente. Então, administrar o tempo numa apresentação é muito importante para que tudo corra bem. E, por fim, o encerramento, onde você agradece, né, e fala aí mais algumas outras coisas. Tem palestrantes famosos que eles no final, eles dizem inclusive onde serão apresentados posteriormente, onde apresentarão posteriormente, fala de algumas obras, então eles fazem ali um merchan, tanto no início quanto no final. Trouxe para você sobre a linguagem verbal e não verbal. Você sabe que o nosso corpo fala muito mais do que a nossa oralidade, né? O posicionar-se, o mexer de mãos, o balançar de corpo, isso tem uma leitura e as pessoas fazem essa leitura. Então eu trouxe aqui, eu tirei das dicas de um blog, que é AC Histórico, seria antes de Cristo histórico, onde lá tem: primeira dica, linguagem corporal é importante, nada de mãos nos bolsos, né? Claro que você, principalmente os homens, né? Às vezes eles põem as mãos nos bolsos, mas que isso seja muito rapidamente, ali logo no iniciozinho, porque a mão no bolso dá a ideia de que você está um tanto travado, né? Você está preso a alguma coisa, o ideal é que as suas mãos estejam livres. Sobre mãos, é importante você assistir programas de televisão, onde os apresentadores de jornais, eles têm uma leitura de mão, de braço muito boa. É como se eles tivessem um quadrado virtual onde essa mão não ultrapassasse, nem para cima nem para baixo. Então, quer uma dica importante para apresentação, focando aí na leitura corporal, assiste jornais. Fale alto e claramente. Esse falar alto também tem um outro detalhe. Você não pode falar tão alto que o tom da tua voz se torne um tanto agressivo, mas também, obviamente, você não pode falar baixo. Lembrando que, se você for precisar, dependendo do espaço e do público, você tem que dar uma olhada ali no equipamento, se está tudo ok. Se porventura o microfone falha na hora, não tem problema. Vocês, olha, vamos aqui trocar o nosso equipamento rapidinho, e aí você dá continuidade, né? Então, linguagem corporal, no caso das mãos, o tom de voz, pratique sua apresentação, vai lá para o teu quarto, não importa onde você vai apresentar, se você vai apresentar o seu TCC, se você vai apresentar num congresso da sua cidade, se você vai apresentar alguma coisa na empresa onde você trabalha, ensaia antes. Nós todos, a maioria das pessoas, na verdade, temos recursos no próprio aparelho celular, onde você pode gravar. Então, coloca lá esse aparelho para ir gravando, dá uma ensaiada, depois assiste essa apresentação, vê onde é que você está errando, por exemplo, no tom de voz, na leitura corporal, se você de repente está gaguejando um pouco. Então, a prática otimiza, a prática leva essa perfeição aí de uma apresentação tranquila, né? Sem muitos atropelos. Quanto mais ensaio, melhor.
Não leia os slides, isso é irritante, dependendo da situação, você tem que ler sim. Por exemplo, nas nossas videoaulas, você percebeu que eu li bastante slides, porque eu realmente tenho que conciliar conteúdo com apresentação. Mas o ideal, tem outro slide aqui explicando sobre essas dicas, o ideal é que você utilize o menos texto possível, né? Para que você evite ficar lendo. Até porque, muitas vezes, as pessoas leem o slide e ele está tão autoexplicativo que é redundante você ir lá e falar a mesma coisa que está. Então, o ideal para slide é que utilizemos tópicos. Você vai colocando os tópicos e vai desenvolvendo esses tópicos. Os recursos visuais para enriquecer. Esses recursos visuais, eles podem ser um videozinho bem curtinho, né? Ele pode ser uma charge, ele pode ser vários recursos. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos atraídos por alguma coisa que os nossos olhos ali foquem, né? Então, se você puder fazê-lo, faça, mas faça com parcimônia, não exagere também para as animações, principalmente coisinhas que, é engraçadinho, é bonitinho, mas você tem que lembrar que independente do que for, se é acadêmico ou profissional, tem uma seriedade nesse trabalho. Mantenha sempre contato visual. Aqui os tímidos ficam um tanto inquietos, né? Por quê? Porque os tímidos, eles por si só já ficam com receio quando alguém já está observando-os, né? Então a dica para que quem é, assim, um tanto travado aí para olhar no olho das pessoas, você olhar para a cabeça, então você dá uma visão panorâmica. Digamos que você estivesse apresentando um trabalho, tivesse ali uma meia lua à sua frente, o ideal é que você apresente sempre direcionando para a plateia, porque a pessoa que está assistindo a palestra vai se sentir importante, ele vai se sentir percebido ali naquele espaço. Então, não ficar exatamente no mesmo lugar, né? Então você circula um pouco e olhando para a plateia. Se você é tímido, você pode olhar para a cabeça das pessoas e não para os olhos das pessoas, que talvez te deixe ainda mais tímido. Se você errou, você corrige. É importante, às vezes, você ficar atento às palavras que você pronuncia. Dependendo da palavra, às vezes você lê um tanto errado ou você pronuncia errado. Não tem problema. Perdão e continua. Mais uma vez, está aí a dica para assistirmos telejornais. Os telejornais, os jornalistas, inclusive jornalistas de renome, eles aqui e ali erram alguma coisa, eles simplesmente dizem perdão, continuam, fala corretamente e continua. Então, isso daí é normal, porque afinal de contas errar é humano. Agora, claro que esse erro tem que ser corrigido com naturalidade, sem muito espaço para o erro, né? Tente usar uma roupa que não deixe marcas de transpiração. Essa dica é boa também, principalmente para homens, né? Alguns homens, até porque estão nervosos, rapazes, né? Eles transpiram mais, então se você põe uma roupa muito clara, a tendência é a aparecer esse transpirar. E dependendo do espaço que você tem, a climatização também faz com que você transpire mais. Então a dica é, use uma roupa um pouco mais escura, mais leve, né? Porque esse transpirar dá ideia de, assim, de ansiedade, de nervosismo, e às vezes não necessariamente, é algo muito mais climático, né? Foco na mensagem, evitar fugir do assunto. Você está lá apresentando, aí quer ilustrar, contando uma história que já puxa outra história, que vai para outra história. Isso não é correto, você tem que dar continuidades com algumas, obviamente, ilustrações, alguns exemplos, mas sempre volta ali para o teu fio de raciocínio, para a tua linha de raciocínio, exatamente. Se sua mão treme, né? Existem pessoas que às vezes pegam um papel e ficam tremendo. Uma dica de ouro é você pegar uma caneta, né? Você segura essa caneta e você consegue ficar apresentando, movimentando as mãos, mas aí você tem um objeto que te dá um pouco de segurança. Então você evita pôr as mãos no bolso, pôr as mãos para trás, né? Sobre a leitura corporal ainda é super importante que você nem fique parado, estático, né? Tá lá igual um sarcófago. Não.
Você pode se movimentar um pouco, dependendo do espaço que você esteja disponibilizado. Então, dá um passo para trás, um passo para frente, movimenta aí, porque os nossos olhos também ficam cansados de olhar uma pessoa estática falando sem muita circulação. Então, não pode exagerar nesse movimento todo, não pode se balançar muito, mas também não pode ficar estático. Essas dicas, todas elas têm uma coisinha que vale muito, que às vezes as pessoas não se atentam, mas é a simpatia, você ter um sorriso no rosto, falar com animação, acreditar no que você está falando. Existem pessoas extremamente capacitadas, extremamente competentes, mas tem um tom de fala, de uma insegurança que você fica ouvindo, mas, nossa, sei lá, falta um pouco de energia. Então, tenha energia na sua apresentação. Essa energia, obviamente, também tem que ter uma moderação, mas fale acreditando, defendendo, né? Então, isso daí é perceptível pelo público e, obviamente, o público fica muito mais atraído por você. Já foi para alguma palestra, assistiu algum vídeo que você nem percebeu o tempo passar? Qual o diferencial dessa pessoa que estava apresentando, ou um TCC, ou seja lá o que for? Ele tem um diferencial de acreditar, né, naquilo que ele está falando e falando isso com energia, com emoção. O recurso visual, mais uma vez, foi uma das dicas anteriores, normalmente utiliza-se o famoso data show, né, que nada mais é do que um equipamento que amplia a visualização do seu material, né? Para esse recurso, que é muito comum, você tem que, antes de mais nada, saber se o seu computador ele tem as entradas e saídas de cabo que ligam ao data show. Já vi alunos muitas vezes em sala, todos preparados, animados, foram apresentar. Os computadores não tinham os cabos ideais para aquilo. Então, é importante que, se for possível, você adquira, peça emprestado para alguém, mas o seu computador ele tem que ter a saída para cá. Isso é algo muito comum de acontecer, é que os equipamentos eles não são harmônicos, né? Então, pensa em utilizar o data show, pensa no equipamento, né? Importante lembrar ainda acerca de equipamento, carrega o teu computador, teu notebook, netbook, tablet, não importa o que você vai utilizar. Salva teu material em pendrive, salva no e-mail, porque aconteceu algum imprevisto, tem um outro recurso, né? Ainda sobre a questão do data show, eu trouxe algumas dicas aqui, que é fundo adequado ao tema sem exageros, né? Você pode até trazer aí um slide que tem alguma correlação com o tema. Digamos, você está trabalhando aí a questão da alfabetização. Digamos que você seja um pedagogo, uma pedagoga, a sua atividade, a sua apresentação vai ser sobre alfabetização. Então, você pode, de repente, colocar um lápis ali no data show, mas ali como uma marca d'água, algo muito sutil, muito discreto. Você é da área da saúde, então você quer colocar um estetoscópio ali só para ilustrar, ou um microscópio também. Você até pode, mas com todo cuidado, para que não fique algo muito... com muita informação, né? O que nós chamamos de com poluição visual. Mais uma vez, pouco texto, né? Apenas com informações fundamentais. Os recursos como PowerPoint aqui, que é também chamado de slide genericamente, eles não podem ser blocados com muita informação. O ideal é tópicos, são tópicos na verdade, né? Por quê? Porque você visualiza o tópico e você desenvolve o tópico. Se você traz um slide com toda a informação, é redundante você reapresentar. Use a técnica que eu te ensinei lá no comecinho, que é tirar as palavras-chave do que você vai apresentar. Digamos que você vai apresentar aí um artigo científico, né? Então, traz desse artigo palavras-chave ou ideias principais e põe no teu slide. Não corra o risco de fazer, porque às vezes até acontece, né? Pega a introdução e coloca em blocos e pega parte das considerações finais e coloca aqueles blocos gigantes.
Utilize o recurso da palavra-chave. Utilizando como? Lendo e utilizando a técnica de leitura e sublinhado que eu já te ensinei. As imagens, elas têm que ser significativas. Você também não pode colocar imagens meramente para avolumar ou então para deixar bonitinho, coloridinho. A imagem tem que dialogar com o assunto, tem que complementar o assunto, tem que trazer uma crítica, tem que trazer até, pode ser até um cunho de humor aí, mas com muito cuidado, porque humor não é um momento para aquele espaço de diálogo, né? Claro que aqui e ali você traz alguma coisa mais significativa, principalmente se você estiver palestrando. O palestrante, ele às vezes traz aí, até porque tem-se um ritmo de concentração do teu público, né? O público se concentra até um determinado momento, depois ele vai desconcentrando, é quando o palestrante tem que dar uma levantada. Aí às vezes ele traz alguma coisa engraçada, uma música, um vídeo, alguma coisa nesse sentido, mas o que eu quero deixar claro é que as imagens não podem ser colocadas aleatoriamente, como se tivesse apenas para enfeitar o teu material. Lembrando que a fonte tem que ser legível, tanto em tipo de fonte e tamanho de fonte. Está em dúvida? Tem uma fonte Arial que é muito comum, está inclusive dentro das normas da ABNT. Por falar nisso, alguns alunos me perguntam, professor, existe norma para tamanho de fonte em slide? Eu sempre digo, use o bom senso. Nem tanto, nem tão pouco. Títulos merecem fontes menores, subtítulos, títulos merecem uma fonte maior e os demais conteúdos um pouco menor. Usa Arial, usa preto, evita coisa colorida, corra daquelas fontes, sabe aquelas fontes que tem, ela é manuscrita e ela sobe, é florida, corra dessas fontes. Slide limpo, o ideal sempre é que seu slide seja limpo. Lembrando que cores escuras sobre fundo escuro e vice-versa é um perigo, né? Você tem por exemplo, esse slide que nós estamos trabalhando aqui. Se o slide é branco, a minha fonte é preta, né? Se a minha fonte é clara, o fundo obviamente tem que ser escuro, então tem que haver um contraste. Você já tentou colocar um fundo branco com uma fonte amarela ou vice-versa? O texto some. Você já tentou colocar um marrom junto com preto? O texto some. Então a dica sempre é fundo claro, fonte escura. Esse é o ideal. Claro que para apresentações em lugares extremamente iluminados, principalmente se for a iluminação diurna, né, natural, o ideal é fonte escura, fundo escuro, aliás, e a fonte clara, porque aí dá o contraste por causa da iluminação externa. Lembrar sempre de colocar dentro de uma norma e fazer uma revisão, nada mais desagradável do que você estar lá apresentando o seu trabalho, super concentrado, está dando tudo certo, aí você olha para o slide e você vê um erro ortográfico. Você pode até no meio da apresentação, faltou um acento aqui na palavra tal, não tem problema, mas evite. Sabe como é que você evita isso? Fazendo os planejamentos, fazendo os ensaios, inclusive pedindo para outras pessoas lerem o teu material, porque existe também isso, né? Você está tão familiarizado com o seu texto, você está tão familiarizado aí com o seu PowerPoint, que você simplesmente deixa passar algumas informações que não deveriam ser passadas, né? Alguns erros, alguns espaçamentos. Então é sempre bom fazer essa revisão, tanto estética quanto textual. Equilibre texto e imagem, então o ideal ali é você alternar, né? Você traz um texto e alterna com uma imagem, então não fica só imagem, 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 nem só texto, 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 texto. Ter mais de um material, né, distribuído aí, tá com o seu TCC, tá com o seu slide de uma palestra, tá com o seu artigo de uma conferência que você vai apresentar, repetindo, né? Salva no computador, salva no e-mail, salva no pendrive, as ferramentas são as mais diversas possíveis. Imprime. Na pior das hipóteses, se falta energia, a banca avaliadora tem lá teu trabalho impresso, se for durante o dia, ele tem condições de ler e acompanhar a tua apresentação. Então, sempre tenha segurança de que aquele teu conteúdo ele está disponível. Então, não salva só no computador. Às vezes já aconteceu de trabalhos que os alunos foram apresentar, estava em um único computador
o computador descarregou, não tínhamos ali naquele momento o cabo para não tínhamos o cabo para alimentar a bateria, né? E esse trabalho não foi apresentado por uma coisa muito simples que foi orientada anteriormente, que é exatamente salvar em mais de um recurso técnico, né? Vencendo medos. É inegável que você está sendo avaliado, observado, né, analisado aí por no mínimo 3, 4, 5, 10, 20, às vezes centenas de pessoas, dá uma certa, né, insegurança, aquele friozinho na barriga que eu falei inicialmente. Como você vence isso? Cuidando de todos os itens com bastante antecedência, mas é cuidando de tudo mesmo, desde a parte impressa do teu trabalho, até a construção dos slides, até o espaço do cenário onde você vai fazer essa apresentação. Então, organiza, né? Planeja, chegue com antecedência. Por quê? Porque às vezes você chega ali um tanto em cima da hora, fica aquele nervosismo, aquela ansiedade, às vezes você transpira e as pessoas percebem isso, né? Então você já começa ali com uma aflição. Chega um pouquinho antes, conhece o espaço, toma uma água, né? Arruma, né? Se o ambiente vai precisar de organizar carteira, se vai precisar, você acha que você vai precisar instalar algum equipamento, alguma coisa, então arruma teu espaço, testa as apresentações rapidamente, respira fundo, sorri e faça uma excelente apresentação. Mas essa apresentação só vai ser de excelência se, obviamente, você se preparar, se convencer de que você vai fazer a melhor apresentação da sua vida. Por quê? Porque você ensaiou, você preparou, você trouxe tudo, então as chances de dar certo são enormes. Quer ler mais, quer se aprofundar mais, gostou da temática, você aprendeu coisas que não tinha aprendido antes, né? Teve orientações que, olha, se eu soubesse disso antes, eu tinha passado aí por alguns momentos de sufoco sem sufoco, né? Então, segue aí a sugestão da obra que apresentei inicialmente, que é da Thelma de Carvalho Guimarães, Comunicação e Linguagem. Essa obra ela é uma obra nova, ela é relativamente nova, de 2012, e a Thelma ela traz de uma forma bastante ilustrativa como algo que nós achávamos ser muito complexo e realmente é algo muito mais simples do que pensávamos. Então é isso aí. Desejo excelentes apresentações para você.